Olá, Secretaria da Saúde de Lajeado está preocupada com atos de vandalismo na obra da unidade básica do bairro Jardim do Cedro. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. E um adolescente de 17 anos sofreu fratura em uma perna ao se envolver em um acidente com uma motocicleta que conduzia e um automóvel. A colisão aconteceu na RSC 287, próximo ao trevo de acesso a Tabaí. Conforme o registro, o menor saía de uma estrada lateral para ingressar na rodovia pilotando uma moto CBX 250 quando foi atingido por um automóvel Fox que seguia no sentido BR-386 Taquari. O jovem morador de Tabaí foi conduzido para o atendimento no hospital de Montenegro com fratura exposta na perna esquerda. A motorista do carro, de 37 anos, moradora de Candelária, não se feriu. E um homem de 23 anos foi detido pela Brigada Militar por furto de uma barra de ferro de 12 metros na rua Bento Rosa na madrugada desta quarta-feira. Depois da denúncia feita sobre o furto e que o responsável estava transitando no bairro Hidráulica, a guarnição abordou o homem na esquina da Bento Rosa com a rua Décio Martins Costa. Morador de Teutônia, ele foi levado para o registro na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e depois liberado. O objeto foi apreendido pela Brigada Militar de Lajeado. Foi registrado o furto de uma caminhonete Fiat placa MNW 1622 de Lajeado. Segundo o registro, o furto aconteceu entre as 7 da noite de segunda-feira e as 6h30 da manhã de ontem. O veículo estava estacionado no pátio de uma empresa na rua Frederico Chardon Filho, no bairro São Cristóvão. E uma residência no bairro Navegantes teve queima parcial na madrugada desta quarta-feira. O Corpo de Bombeiros de Encantado foi acionado para realizar o rescaldo na casa de madeira na rua Timbaúva. Segundo os bombeiros, as chamas destruíram metade da moradia, principalmente na parte da sala. As causas são desconhecidas e não havia ninguém na residência no momento do incêndio. O combate foi feito em 40 minutos pela guarnição e foram usados aproximadamente 2.000 litros de água. Por volta do meio-dia desta quarta-feira, o caminhão placa ISA 7311 de Encantado tombou no quilômetro 0 da IRS 423 que liga Progresso a Marques de Souza, próximo do trevo de acesso à BR-386 em Tamanduá. O veículo transportava cerca de 6.000 frangos. O motorista Diego Lorenzin não sofreu ferimentos. E uma moto foi furtada na localidade de Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul. De acordo com o registro, a moto Honda CG 150 Fan placa IRU 1622 de Lajeado foi furtada do pátio da residência do proprietário na rua Rei Lindo Dúlios. 2 acidentes de trânsito em locais próximos foram atendidos pelo Grupo Rodoviário da Brigada Militar de Teutônia na Rota do Sol. Nas imediações do trevo de acesso a Imigrante, esses acidentes aconteceram na terça-feira. O primeiro caso foi um capotamento. Segundo a Polícia Rodoviária, o condutor de um Fiesta, placa de Porto Alegre, perdeu o controle da direção do veículo e capotou quando seguia no sentido Imigrante Teutônia. O jovem de 20 anos, morador de Westfália, não ficou ferido. O segundo registro aconteceu minutos depois. Enquanto atendia o primeiro acidente, a guarnição foi informada de que um caminhão de transporte de vidros teria saído da pista a poucos metros do local. De acordo com o policiamento, o condutor do veículo, de 40 anos, disse que perdeu o controle da direção devido a ter óleo na pista. Os 2 automóveis foram removidos por guincho ainda durante a tarde de ontem e o trânsito não sofreu alterações. E é cada vez maior a preocupação com os atos de vandalismo e furtos nas obras da reforma e ampliação do posto de saúde do bairro Jardim do Cedro, em Lajeado. Nesta quarta-feira, a partir das 7 da noite, daqui a pouco, portanto, no salão da igreja no bairro, moradores, secretário da Segurança Pública e Cidadania, representantes da Secretaria da Saúde e polícia vão traçar ações de prevenção contra as investidas de vândalos.
Os casos de depredação e furto são constantes e ocorrem desde o início das obras. Os suspeitos seriam menores de idade e já identificados por moradores. O Conselho Tutelar foi acionado e um boletim de ocorrência registrado na delegacia de polícia. Eles costumam arrombar a porta do local onde ficam os materiais de construção e roupas da equipe responsável pelas obras. Entre os prejuízos estão sacos de cimento de 50 quilos, sacos de cal e botinas. Já desapareceram 40 metros de fios de eletricidade e ainda vidros do posto de saúde foram quebrados, assim como placas de identificação e o portão danificado. A ampliação do poço terá um investimento de R$ 512 mil com recurso do governo federal. A obra irá permitir a implantação de mais uma equipe da saúde da família. O contrato prevê a entrega do anexo em março, mas devido à depredação, ficou para maio de 2015. E os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU de Lajeado serão entregues em meados de fevereiro pelos Correios. Entretanto, os contribuintes ainda têm a opção de imprimir os boletos para o pagamento acessando o site da Prefeitura, www.lajeado.rs.gov.br, clicando em Cidadão, Serviços, Boleto de IPTU e informando o CPF ou CNPJ. Em 2015, o IPTU foi reajustado em 6,5% em Lajeado, sendo que a previsão de arrecadação é de 19 milhões e meio de reais. Como de costume, os contribuintes que quitarem à vista o IPTU até 27 de fevereiro farão jus a um desconto de 15% sobre o valor do tributo. O desconto de 7,5% valerá para quem quitar o imposto até o dia 31 de março e o desconto de 5% para aqueles que pagarem até o dia 30 de abril. Sem desconto, o prazo limite para o pagamento sem acréscimo encerra no dia 29 de maio. Também há a opção para o pagamento parcelado em até 8 vezes, desde que as parcelas não sejam inferiores a R$ 50 e com pagamento da primeira delas até o dia 30 de maio. E o governador José Ivo Sartori reúne o secretariado para avaliar as ações prioritárias para 2015. O repórter Leonardo Souza acompanhou e tem mais informações. O governador José Ivo Sartori reuniu seus secretários nesta semana para elaborar o planejamento estratégico de 2015. No Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre, também foi apresentado o modelo de monitoramento dos projetos a serem realizados pelas secretarias. Uma reunião de trabalho para inteirar os secretários de como nós vamos trabalhar no governo, através da Secretaria-Geral, fazendo monitoramento de cada ação, de cada projeto que estão nas suas secretarias. Até fevereiro, técnicos da Secretaria-Geral de Governo vão estar em cada pasta, analisando os projetos em andamento e avaliando a adequação deles para 2015. O governador Sartori solicitou e pediu do acompanhamento nosso, junto ao secretário, de todos os projetos, desde a sua formação, desde a sua embasamento da legalidade, desde a licitação, muitos deles precisam de licença ambiental, a execução orçamentária, ver se está sendo descolado ou não o valor da obra, quando é obra, do que estava sendo projetado, e também como ele está sendo trabalhado na linha de tempo para que nós possamos entregar essas ações, seja elas obras, seja elas ações, serviços, políticas públicas, e comparar os indicadores para que seja entregue à população no menor tempo possível, junto com o que foi orçado, e também se eles estão sendo entregues com a qualidade que nós necessitamos. Ao assumir como deputado estadual para o 6º mandato consecutivo, neste sábado, o deputado Alexandre Postal, do PMDB, passará a desempenhar a função de líder do governo no parlamento, um dos cargos de destaque da Assembleia, já exercido por ele na gestão de Germano Rigoto entre os anos 2003 e 2004. Postal diz que o momento é delicado, com as finanças em situação crítica, de acordo com os números divulgados por parte da Secretaria da Fazenda. As medidas já anunciadas e outras que virão têm o amargor proporcional às dificuldades do Caixa. Postal reforça que ninguém que administra gosta de tomar medidas que desagradam, mas Sartori foi eleito com mais de 64% dos votos para tirar o Rio Grande do Sul do fundo do poço em relação às finanças. Sente-se orgulhoso o Alexandre Postal por administrar, então, ou por representar o governo do Estado na Assembleia Legislativa.
E o governador José Ivo Sartori empossou 14 novos auditores do Estado. A matéria é de Newton Schiller. 14 novos auditores do Estado foram empossados pelo governador no Salão Negrinho do Pastoreio. Na solenidade, José Ivo Sartori destacou a função do serviço público moderno. Precisamos fazer com que o Estado avance, saindo da estagnação. Essa é a grande missão da carreira no qual vocês estão ingressando. Esta é a grande missão do serviço público. Os novos auditores vão atuar na Contadoria e Auditoria Geral do Estado. O secretário adjunto da Fazenda, Luiz Antônio Bens, falou sobre a importância de melhorar o serviço público no atendimento à população. Esta agregação dessa força de trabalho hoje, através do ingresso desses 14 auditores do Estado, é um passo importante tanto na consolidação da estrutura da Contadoria e Auditoria Geral do Estado, de uma forma que possibilite a consecução de melhores resultados para a CAGE, para a Secretaria da Fazenda, em consequência para o Estado e para a sociedade. A unidade móvel da Secretaria da Saúde, responsável pelo atendimento nas localidades do interior de Estrela, retoma suas atividades normais na próxima segunda-feira. Após período de férias em janeiro, quando o veículo passou por reparos, os pacientes do interior do município poderão agendar suas consultas com clínico geral e dentista. Conforme a assessora da Secretaria da Saúde de Estrela, Débora Martins, é possível fazer o agendamento pelo telefone 9647-9140. A unidade móvel estará na segunda-feira em Novo Paraíso, na terça na Delfina e na quarta no Arroio do Ouro. Na quinta-feira, fará o atendimento na linha Geraldo e na sexta em Costão. O atendimento é totalmente gratuito. E em Brasília aconteceu a primeira reunião ministerial do segundo governo de Dilma Rousseff. Na pauta, os ajustes fiscais e o reequilíbrio econômico do país. Paulo La Salve acompanhou e traz mais informações. Na abertura dessa primeira reunião ministerial desse segundo mandato, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que no ano passado o povo deu o voto para o governo federal para dar continuidade a um projeto político que teve início em 2003, há 12 anos atrás, e que ao mesmo tempo permitiu o crescimento econômico, a inclusão social e a distribuição de renda para a população brasileira. Mas para esse projeto político ter continuidade, alguns ajustes e mudanças são necessários. Essas mudanças, segundo a presidenta Dilma Rousseff, passam por um reequilíbrio da economia. Nós absorvemos a maior parte das mudanças. Destas mudanças no cenário econômico e climático em nossas contas fiscais para preservar o emprego e a renda. Nós reduzimos nosso resultado primário para combater os efeitos adversos desses choques sobre nossa economia e proteger nossa população. Agora atingimos um limite para isso. Estamos diante da necessidade de promover um reequilíbrio fiscal para recuperar o crescimento da economia o mais rápido possível, criando condições para a queda da inflação e da taxa de juros no médio prazo e garantindo, assim, a continuidade da geração de emprego e da renda. Tomamos algumas medidas que têm caráter corretivo, ou seja, são medidas estruturais que se mostram necessárias em quaisquer circunstâncias. Vamos adequar, por exemplo, o seguro-desemprego, o abono salarial, a pensão por morte, o auxílio-doença, às novas condições socioeconômicas do país. Dilma Rousseff também fez recomendações. Pediu, por exemplo, aos ministros que façam mais gastando menos e que levem a posição do governo para a opinião pública. Nós devemos enfrentar o desconhecimento, a desinformação, sempre e permanentemente. Vou repetir, sempre e permanentemente. Nós não podemos permitir que a falsa versão se crie e se alastre. Por exemplo, quando for dito que vamos acabar com as conquistas históricas dos trabalhadores, respondam em alto e bom som:
Não é verdade. Os direitos trabalhistas são intocáveis. E não será o nosso governo, um governo dos trabalhadores, que irá revogá-los. Outra recomendação da presidenta foi sobre a água, principalmente na região sudeste, afetada pelo menor volume de chuvas dos últimos 84 anos. Desde o início desta, que é a maior estiagem das últimas décadas, o governo federal apoiou, está apoiando e continuará apoiando de todas as formas, inclusive com vultosos investimentos, com investimentos elevados, às demandas dos governos estaduais, responsáveis constitucionalmente pelo abastecimento de água. A presidenta Dilma Rousseff ainda propôs um pacto nacional para combater a corrupção e também pediu aos ministros que enfrentem com firmeza casos de mau uso do dinheiro público em suas áreas. Sobre a Petrobras, a presidenta Dilma Rousseff disse que não é a Petrobras como empresa que deve ser punida, sim aquelas pessoas que cometeram atos ilícitos. E voltou a dizer, assim como fez na posse no Congresso Nacional no começo deste mês, que vai enviar ao Congresso, nesse semestre, 5 propostas para enfrentar a corrupção. Entre elas, tornar crime o enriquecimento sem justificativa de agentes públicos. Como eu disse no começo do nosso telejornal, a reunião ministerial aqui na residência oficial do Torto continua e tem uma previsão de se encerrar por volta das 21 horas. A Univates realiza no próximo domingo mais uma edição do vestibular complementar. A prova única de redação será aplicada de 1h30 às 4h30 da tarde em salas do prédio 12. Os candidatos prestarão a prova para 36 cursos com vagas disponíveis. Os vestibulandos devem chegar ao local da prova com antecedência mínima de 30 minutos e munidos de documento de identidade, comprovante de inscrição, lápis, borracha e caneta preta ou azul. A lista completa com a localização da sala da prova poderá ser conferida a partir desta sexta-feira no site www.univates.br/vestibular. Acompanhe agora o comentário do advogado Edson Colbert. Olá, amigos. Um estudo recentemente divulgado por um órgão ligado à ONU nos traz números alarmantes sobre a concentração de renda no mundo. Os números dão conta que os 50% mais pobres da população respondem por apenas 1% da riqueza do planeta. A renda pessoal está distribuída de maneira tão desigual no mundo que os 2% mais ricos da população adulta detêm mais de 50% dos ativos mundiais, enquanto os 50% de pessoas mais pobres detêm apenas 1% da riqueza do planeta. Os dados divulgados mostram que os países de renda média com nível de crescimento elevado ainda precisam avançar muito antes de atingir patamares de prosperidade semelhante ao das nações mais ricas. A riqueza mundial está tão concentrada nas mãos de tão poucas pessoas que, se a renda mundial fosse distribuída de maneira equitativa, cada pessoa disporia de ativos na ordem de $20 mil. Quase 90% da riqueza do mundo está sob o controle de moradores da América do Norte, Europa e dos países de renda elevada na região Ásia-Pacífico, como o Japão e a Austrália. Embora a América do Norte abrigue apenas 6% da população mundial, ela responde por 34% do patrimônio domiciliar total. Quase 1/3, 32% da riqueza dos 10% mais ricos fica nos Estados Unidos da América. O Brasil possui 1,3% da riqueza mundial, abaixo, portanto, do que representa a sua população, 2,8%. Os 10% mais ricos do Brasil têm 1,5% do patrimônio dos 10% mais ricos do mundo. Quando a comparação é feita em relação aos 10% mais pobres, os brasileiros desta faixa possuem 1,9% do patrimônio.
Esses são números para refletir profundamente, pois a consequência social desta concentração nos leva a concluir que estamos em um país dividido entre ricos e pobres, com um país com uma estrutura social típica de regimes de segregação social. Isso significa que no Brasil nós temos dois mundos, o mundo do rico e o mundo do pobre, que nos leva a um contexto de impossibilidade de termos uma sociedade solidária, e o efeito visível disso é o altíssimo nível da violência urbana e rural que estamos a assistir em nosso país. Vamos refletir sobre isso e até a semana que vem. Obrigado, Dr. Kober. Nos meses em que o calor reina no estado, as atenções sempre se voltam ao Aedes aegypti, nome científico do mosquito causador da dengue. Apesar de Arroio do Meio nunca ter registrado caso de dengue contraída no próprio município, a administração com a Secretaria da Saúde intensifica o combate e prevenção da doença. Materiais explicativos são entregues à população e neles são esclarecidas dúvidas sobre como evitar que o mosquito se prolifere. As dicas de prevenção são variadas, como guardar pneus sobre abrigo, fechar caixas d'água, manter piscinas tratadas o ano inteiro, não acumular água nos pratos dos vasos de plantas, guardar garrafas vazias com gargalo para baixo, além de tantas outras dicas que podem ser conferidas no material de divulgação da Prefeitura. No dia de seu aniversário, o Colégio Madre Bárbara tem um motivo a mais para comemorar. Nesta sexta-feira, irá completar 118 anos e a aposta para 2015 é aprimorar a educação infantil com um novo visual em um prédio moderno e equipado que está sendo construído. Atualmente, cerca de 700 alunos e 95 professores e funcionários fazem parte da instituição, que iniciou suas atividades em 1897, buscando desde então formar cidadãos com valores essenciais para a vida. A estrutura terá 612 metros quadrados de área construída, localizada na rua Júlio Mai e com a previsão de entrega para agosto deste ano. Há 25 anos, fazendo história no Colégio Madre Bárbara, a diretora Maria Helena Jacques afirma que o ano de 2015 começa com a esperança e expectativa devido à ampliação da escola que visa acolher a comunidade de Lajeado e também da região. E vamos agora à previsão do tempo. De acordo com o Centro de Informações Hidrometeorológicas da Univates, a quinta-feira terá muitas nuvens com pancadas de chuva. A temperatura tem uma pequena redução, ficando a mínima de 21 graus e a máxima em 27 graus. Este foi o Redação Informativa desta quarta-feira, 28 de janeiro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita amanhã às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.